Alô, você ligado aqui na HMTV, você que tá já ligado, dando aquela moral pra gente. Dia de Libertadores é tudo ou nada, é vida ou morte pro Flamengo na Libertadores. Hoje aqui no Maracanã, o Flamengo enfrenta a LDU e eu já quero agradecer a você toda a moral que você tá dando aqui na nossa HMTV. Você que tá curtindo, você que pega o link, espalha pra geral aí, valeu demais pela moral. Agradecer também aos nossos parceiros, agradecer aí a MC Logistics, Comércio Exterior, Carlos Vinícius, toda a sua equipe, os caras que são especialistas em trazer a sua carga de fora do país aqui com toda a comodidade e segurança. Agradecer também ao NX Financeira, Bruno, Rodrigo, toda a equipe lá com mais de 10 anos no mercado, trabalhando com crédito consignado e trazendo para você aquele fôlego financeiro. Agradecer também aqui, ó, Recreio Rio, distribuidora de alimentos, Celso Massotti, toda a galera que leva aí para os principais supermercados do Rio de Janeiro os melhores alimentos. Inclusive, você que está acompanhando aqui, você torcedor rubro-negro, é a Recreio Rio que vai levar para o mercado mais perto de você o Café do Zico, Café Zico, Café 10 do Brasil. E agradecer também a nossa Rocket Prime, os caras que têm a melhor estratégia para aumentar o seu capital financeiro aí, você investindo nas melhores moedas e mais fortes moedas do país. Então, Maracanã é o palco desse jogo de vida ou morte pro Flamengo. Eric Braga, tamo junto. Hoje o Mengão tem que ganhar de qualquer jeito, né? Tem que ganhar de qualquer jeito. O Flamengo, que a gente achou que seria um grupo fácil e acabou dificultando esse grupo. É verdade. E agora leva para as últimas rodadas desse desafio, né? De tentar vencer para poder tentar a classificação. O que complicou pro Flamengo, Eric, foi aquele jogo aqui no Maracanã, inclusive quando você concorda, né? O Flamengo perdeu aquele jogo, um jogo fácil. Era um jogo fácil, inadmissível. Aquele jogo que o Flamengo perdeu aqui no Maracanã. Até lembrar o placar do foi jogo. 2x1, né? Jogo. Central Córdoba abre o placar e faz o 2x0. O Flamengo consegue um gol de falta com De La Cruz, mas aí já ficou mais difícil para poder correr atrás desse placar. Eu acho que o Flamengo na partida de hoje contra o LDU tem que ter esse jogo em mente e lembrar que não pode entrar como se estivesse classificado, porque aquele jogo o Flamengo entrou achando que já estava ganho, entrou com, vamos dizer, com salto alto e aí acabou. Pode terminar, que ainda teve um empate, acabou se complicando e complicou também porque teve um empate contra o Central Córdoba fora de casa, num jogo que também dava para vencer. Exatamente. O Central Córdoba que é estreante na Libertadores, né? Um time que não tem tradição nenhuma. Sim. O Flamengo com o elenco, vamos lá, 10 vezes mais caro do que o Central Córdoba, tem 3 títulos de Libertadores e acabou se complicando justamente contra o Central Córdoba, que pode ser o time que vai tirar a vaga do Flamengo para a próxima fase, né? É, rapaz, bem complicada a situação. A gente já pede que você que está em casa aí, você que está acompanhando, que você participe aqui, deixa o seu comentário aí. Se você está confiante, o que você acha, qual o placar desse jogo de hoje entre Flamengo e LDU? E o detalhe é o seguinte, que o Flamengo hoje está na 3ª colocação, né? Matematicamente, a única coisa que faria com que o Flamengo fosse eliminado seria uma derrota, matematicamente. Mas, por exemplo, olha o cenário, ó, o Central Córdoba tem 11 pontos, a LDU tem 8, o Flamengo tem 5. Só restará mais um jogo depois desse. Então um empate faz com que a LDU vá para 9 e o Flamengo vá para 6. Matematicamente ainda dá, mas aí o Flamengo teria que vencer o Deportivo Táchira no último jogo, num placar elástico, e ainda torcer para a LDU perder para o Central Córdoba, mas o jogo é em Quito. E tem aquela coisa, né? O Flamengo ele pode tirar a vaga tanto do Central Córdoba ou da LDU. O que os times podem fazer? Um empate. Eles ali ajeitam um empate entre eles, sim, se classificam e o Flamengo fica aquela chamada mala branca. Exatamente, porque aí um empate é bom para os dois. Exatamente, eles poderiam fazer aí essa situação e se resolverem na Libertadores da América. Então é jogo de vida ou morte, o Flamengo tem que vencer, é obrigação do Flamengo vencer esse jogo aqui nessa quinta-feira no Maracanã, pela Libertadores da América, Flamengo e LDU, Liga Deportiva Universitária. E o detalhe é o seguinte, que Flamengo e LDU historicamente são amigos, se conhecem, né? Tem a Liga do Urubu, lembra da história da Liga do Urubu? Lembra, do Fluminense. Exatamente, eu não lembro o ano agora, mas foi pra quem não se recorda, pra galera mais nova que acompanha o YouTube aí, foi um jogo de Libertadores da América, em que o Fluminense jogou, foi final, né? Final, 2008, final da Libertadores. Que o Washington Coração Valente jogava pelo Fluminense aqui no Maracanã. O Fluminense jogou uma final de Libertadores contra a LDU e aí a torcida do Flamengo na época fez a camisa com a metade Flamengo e metade LDU, inclusive chamando o LDU de Liga do Urubu.
justamente para poder rivalizar com o Fluminense, mas hoje é guerra. Hoje é guerra. A torcida até cantou, quinta-feira é guerra. E hoje é dia de guerra dentro de campo, hein? Você que tá vindo pro Maracanã e tá acompanhando esse vídeo, guerra dentro de campo. Paz na arquibancada. A gente tá até aqui, ó. Aqui nesse lado esquerdo aqui é onde o estacionamento aqui da pista de atletismo aqui do Célio de Barros, né, antigamente aqui. Aqui é onde ficam os ônibus dos torcedores que vêm de fora. Os torcedores da LDU ficarão aqui. Inclusive tem um vídeo do Eric do jogo contra o Central Córdoba. Central Córdoba, não lembro do jogo que você... Foi o Corinthians, né? A gente fez o vídeo ali, os torcedores indo embora justamente nesse espaço aqui. Então é isso. É, como a gente falou, matematicamente somente uma derrota tiraria a classificação do Flamengo, mas um empate praticamente tira todas as chances do Flamengo de se classificar, até porque o Flamengo passaria a não depender somente dele. Então, uma vitória é obrigação, mas o que você espera do jogo em si, Eric? Você acha que o Flamengo vai encontrar dificuldades ou vai ser um jogo, principalmente por conta da obrigação de vencer, o Flamengo vai conseguir passar ali com uma certa tranquilidade? Então, Libertadores nunca é um jogo fácil, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz teve tempo para treinar esse elenco do Flamengo. Os jogadores já vão com uma mentalidade totalmente diferente, eu tenho certeza, dos últimos jogos. Com esse jogo de hoje, se perder, acaba sendo eliminado, acho que os jogadores entram com a garra, com a gana de querer fazer o gol logo e se classificar. Só que tem aquele negócio, né? Passou os 15 minutos ali, não saiu o gol. Passou 30 minutos, não saiu o gol, já começa a bater aquele desespero. Isso que a gente costuma ver com os jogadores do Flamengo. Não chuta muito pro gol, e aí os jogadores ficam mais nervosos. Terminou o primeiro tempo 0-0, eu acho que já dificulta, porque eles já vão querer, o time sul-americano já quer jogar na defensiva, a bola toda hora sai, para o jogo. Verdade. Eu acho que se o Flamengo quer ganhar o jogo, ele tem que fazer o placar no primeiro tempo. Abrir logo o placar para poder se garantir. E o detalhe agora da provável escalação do Flamengo. Flamengo, a defesa não tem muito o que discutir. Eu acho que o Felipe Luiz não vai nesse jogo, acho que o Felipe não vai improvisar, não é questão de improvisar, de inventar ou de mudar aquilo que já está acontecendo, apesar da torcida contestar o Léo Pereira, mas o entrosamento, que a defesa que vem jogando é Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, com o Alexandre na lateral esquerda, é o que deve acontecer. Eu acredito que o Felipe Luiz não vai sair com o Danilo nesse jogo de hoje. Aí no meio campo nós temos o problema do Eric Pulgar, que sentiu a contusão, né? Assim como o Alan, que também é um jogador que o Felipe Luiz vem utilizando muito. Os dois saíram contra disso com problema na posterior da coxa direita. Então, o Flamengo deve vir com Everton Araújo, que é um dos jogadores da base que o Felipe Luiz tem utilizado. Então deve vir com Everton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta. E aí na frente, Gerson e duas dúvidas. Tem o Michael ou o Luiz Araújo. Luiz Araújo também tem sido muito utilizado pelo Felipe Luiz. E aí, ou o Pedro ou o Bruno Henrique. Eu acho que ainda existe essa dúvida nessas duas posições aí pra frente. O que você acha? Qual você acha que vai ser a escolha do Felipe Luiz? Eu acho que pro ataque ele tem que entrar com o Pedro, né? Mesmo o Pedro não tendo total condição, mas é melhor você botar o Pedro nos 45 minutos iniciais, que aí você tem chance do Pedro fazer um gol, decidir o placar, tira o Pedro. E o meio de campo do Flamengo, você falou sobre o Everton Araújo, mas queira ou não, o Everton Araújo nos últimos jogos que ele entrou de titular, ele entrou nessa fogueira de Libertadores e acabou entrando meio que nervoso. É um garoto novo, não tem muita experiência. O que o Felipe Luiz poderia fazer também? Já que ele poderia colocar um pouquinho mais de experiência em campo, já que é um jogo decisivo, colocar o Danilo na zaga junto com o Léo Pereira e colocar o Léo Ortiz. Verdade, boa. Léo Ortiz que jogou isso com o Tite, né? Com o Tite ele chegou a jogar de volante. 15 jogos com o Tite. Se for uma questão de optar por experiência, realmente seria uma saída boa. Mas aí tem um outro lado. Será que ele não queimaria também o garoto que vem jogando, né? Pô, não tem confiança no garoto, aí vai botar o Léo Ortiz? Teria esse outro lado, né? Exatamente. E aí? É complicado, mas se eu fosse o Felipe Luiz, eu entraria Sairia com o Léo Ortiz, né? Léo Ortiz. Então, beleza. Galera, a bola rola às 9h30 da noite. Eu vou narrar esse jogo pela Band News FM. Você vai acompanhar aí todos os bastidores. Obviamente que a gente tem limitação hoje por ser da Conmebol. A gente não pode mostrar imagens dentro do estádio durante o jogo, mas a gente vai trazer bastidores para você, inclusive os gols, as narrações pela Band News FM e também
após o jogo, a zona mista, entrevista na zona mista e coletiva do técnico Felipe Luiz. Queiramos nós com a classificação já garantida, né? Com certeza. Tem tudo pra ser um grande jogo, isso é certeza, porque os dois times estão brigando pela classificação. Mas se o Flamengo conseguir um placar positivo com mais de 2 gols de diferença, já se garante, porque ele pode ganhar pelo um placar tranquilo, depois vai jogar contra o Deportivo Táchira e não tem essa tensão toda de último jogo, de depender de outros resultados para poder se classificar. Só um detalhe, não é classificação garantida, é dependendo somente dele para se classificar, porque o Flamengo vencendo hoje chegaria a 8 pontos, igualaria a pontuação da LDU, se vencer por 2 gols, passa para a segunda colocação, ele ultrapassa a LDU, mas na última rodada um tropeço do Flamengo com uma vitória ou um empate dos dois classificariam os dois. Então, assim, a vitória do Flamengo hoje faz com que o Flamengo vá para a última rodada dependendo somente dele. Então, hoje a vitória não garante a classificação do Flamengo, mas a gente vai torcer por isso. Historicamente, quando o Flamengo depende de outros resultados para classificar, se complica, né? É verdade, tem isso, tem a história. É isso, galera, ó. Agradecer demais a você que está aí dando aquela moral pra gente, você que está participando, você que sempre dá aquela moral aqui na HMTV. Agradecer os nossos parceiros, nossos colaboradores, MC Logistics, Comércio Exterior, o NX Financeira, Recreio Rio Distribuidora de Alimentos e também a Rocket Prime, os parceiros aqui da nossa HMTV. Tamo junto, irmão. Vamos torcer para uma vitória pro Flamengo aí. Então, ó, pega o link, espalhe para geral, se inscreva aqui na HMTV, siga Helder Martins RJ, HMTV.oficial, Futebol Clubista, tem o Kaique SO aí, underline, tem o Bruno B Souza Oficial, toda a nossa equipe, toda a nossa trupe, nossa galera aí, dê aquela moral pra gente aqui na cobertura da HMTV. Tamo junto.